Prezados irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, e nossa Mãe, Maria Santíssima. Hoje é a solenidade da Ascensão do Senhor, ano C, ano de São Lucas. A primeira leitura é dos Atos dos Apóstolos, que foi escrito por São Lucas, e o Evangelho é de São Lucas. Portanto, nós temos duas leituras com o mesmo autor, São Lucas, narrando a subida, a ascensão do Senhor ao céu, 40 dias após a sua ressurreição. Quando ele estava para subir ao céu, deu uma ordem: não vos afasteis de Jerusalém, esperai a realização da promessa do Pai. João batizou com água, mas vós sereis batizados, ou seja, mergulhados, no Espírito Santo dentro de poucos dias. A instrução de Jesus é ficar em oração, esperando a vinda do Espírito Santo. E esta oração deve ser feita em Jerusalém, porque é lá que o Espírito Santo vai descer no dia de Pentecostes. Os que estavam reunidos perguntaram a Jesus: é agora, Senhor, que vais instaurar a realeza em Israel? É agora, Senhor, o momento do seu poder, da manifestação da sua glória? Mas Jesus responde: não compete a vós conhecer os tempos e os momentos que o Pai fixou com sua própria autoridade. Os discípulos que estavam esperando o poder de Jesus se manifestar naquela hora vão ter que esperar mais um pouquinho. Mas recebereis o Espírito Santo, que descerá sobre vós, e vós sereis minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e até os confins do mundo. Dizendo isto, ele foi levado aos céus à vista deles. E quando Jesus subiu aos céus, uma nuvem os encobriu aos olhos dos discípulos. Esta nuvem tem um significado. É o significado de Jesus desaparecendo dos nossos olhos, para nós só termos acesso a ele pela fé, não mais pela visão corporal. Mas ele desaparece para ficar sentado à direita do Pai, de onde ele voltará para julgar os vivos e os mortos. Mas os discípulos continuam olhando para o céu, e dois anjos aparecem perguntando: homens da Galileia, por que estáis aí olhando para o alto? Este Jesus que vos foi levado voltará, como viste subir. Ou seja, é necessário preparar-se para a vinda do Senhor. O Senhor vai voltar. E quando ele voltar, encontrará a fé sobre a terra? É uma pergunta que ele próprio fez. Então nós temos uma tarefa evangelizadora muito grande até que o Senhor volte. Não é hora de ficarmos parados olhando para o alto. É hora de nós nos entregarmos à oração e à ação evangelizadora. A segunda leitura, tirada da carta aos Efésios, contém uma oração de São Paulo. O apóstolo reza, roga, suplica ao Pai que dê aos Efésios um espírito de sabedoria que os faça conhecer. Conhecer o quê? A esperança que o seu chamamento dá. Os Efésios foram chamados do pecado para a graça. E essa graça nos dá a esperança da glória. Mas conhecer essa esperança só com a graça de Deus. Qual a riqueza da glória que está na vossa herança com os santos? Nós somos herdeiros do céu. Jesus subiu aos céus para preparar-nos um lugar. Mas conhecer como é grande esta glória que nos está reservada, só com a graça de Deus. E por isso o apóstolo ora, pedindo esta graça aos Efésios. São Paulo já conheceu isso, mas ele está como alguém que não consegue conter-se. Ele quer que os seus destinatários entendam e nota que eles não são capazes de entender. Então ele pede ao Pai que lhes dê a graça de conhecer isso tudo, que eles conheçam também o imenso poder de Deus que foi manifestado quando ressuscitou o seu Filho Jesus Cristo ao terceiro dia e o fez sentar-se à sua direita nos céus, acima de todos os coros angélicos.
acima das autoridades, poderes, potências, soberanias, qualquer título que se possa nomear neste mundo e no outro. Que os efésios conheçam qual é o poder que Jesus recebeu do Pai. Elevado aos céus, ele se tornou cabeça da igreja. E como ele, nossa cabeça, subiu, nós que somos membros dele, também subimos com ele, misticamente. Ele nunca saiu do céu como Deus. Ele sempre esteve junto do Pai na unidade do Espírito Santo. Ele veio à terra sem nunca deixar o céu. Se agora ele volta ao céu não só como Deus, mas também como homem. A nossa natureza humana, a nossa humanidade é elevada a uma altura superior à dos anjos. E isso é admirável. Não existe um anjo-Deus. Embora os anjos sejam superiores a nós em natureza, Deus não se fez anjo, mas ele se fez homem. Existe um homem-Deus, e a este homem os anjos devem adorar. Dizem os teólogos que foi este o pecado de Lúcifer. Ao perceber que o Filho de Deus se faria homem e que todos os anjos deveriam adorá-lo na sua humanidade, Lúcifer disse: não servirei. Achou que era uma humilhação demais. Ele, anjo, adorar Deus na forma humana? Mas os anjos bons, chefiados por Miguel, disseram: quem como Deus? E obedeceram a Deus. E serviram no mistério da encarnação. E adoraram a Jesus na forma humana. E receberam Jesus no céu quando ele subiu. Os apóstolos, agora que ficaram sem a presença visível de Jesus, têm que rezar. Esse tempo de oração vai demorar 10 dias. No 10º dia, eles vão receber a força do alto, o Espírito do Pai, o Espírito Santo. Por enquanto, eles têm que se fortalecer na oração. E esta oração será feita juntamente com Maria, que é a mãe da igreja. Ela vai estar presente quando a igreja estiver nascendo, quando ela estiver explodindo no dia de Pentecostes, lá estará Maria, porque os apóstolos terão orado com ela, unânimes e perseverantes, e o Espírito Santo virá. Nesta solenidade de hoje, temos que louvar muito a Deus pela morte, ressurreição e ascensão do seu Filho. Temos que nos unir a todos os anjos do céu em adoração a este Deus feito homem e agora elevado ao céu. Devemos agradecer por a nossa natureza humana tão fraca ter sido elevada a um nível tão alto que supera o dos anjos. E devemos nos esforçar para corresponder a um dom tão grande. Nós somos destinados a ocupar um lugar preparado por Jesus no céu. Nós não somos daqui. Estamos aqui de passagem, mas a nossa pátria é o céu. Lá no céu, alguns dos nossos já nos precederam e estão esperando por nós ansiosamente para fazerem festa. Quando a pastorinha Lúcia de Fátima perguntou à Virgem Maria: de onde é vossa missê? Hoje nós traduziríamos em português moderno: de onde a senhora é? Ela apontou para o alto e disse: eu sou do céu. E essa deve ser a nossa resposta. De onde você é? Eu sou do céu. Por algum tempo eu estou aqui na terra, mas isto aqui é só de passagem. O meu pai é do céu, alguns dos meus antepassados já estão no céu esperando por mim, e daqui a pouco eu vou para lá também. Por isso eu não devo buscar as coisas da terra, mas as coisas do alto. Por isso eu devo acumular tesouros no céu, onde a ferrugem e a traça não corroem, e os ladrões não cavam nem roubam, porque onde está o meu tesouro, lá está o meu coração. Pensar que eu sou do céu me ajuda a suportar as fadigas da terra. Imagine se nós fôssemos da terra e o nosso destino fosse a morte. Que coisa horrível. Os que não têm esperança pensam assim, coitados. Pensar que nós somos do céu, que Jesus nos precedeu com a sua ascensão, que muitos outros já estão lá esperando por nós, inclusive Maria Santíssima, aquela mulher vestida de sol. Isso nos enche de consolação e de alegria, no meio de qualquer dor, de qualquer sofrimento.
Vamos pedir a Maria Santíssima, que sempre esteve com o coração voltado para o céu, que nunca se desviou das coisas do alto. Peçamos a ela e o seu castíssimo esposo, que nos façam compreender e praticar estas lições. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, e nossa Mãe, Maria Santíssima.